como base para dizer assim, não é porque o espírito traz em si essa intuição, porque ele pré-existe ao corpo físico, né? Existe anteriormente a isso. Então, claro, que se ele está no mundo espiritual, quando não encarnado, por assim dizer, é claro que ele, ao encarnar, ele traz esse sentimento, essa intuição. É correto pensar assim, Eric? Depois para o Michel também. Não, exatamente, exatamente. Com o espiritismo e a pré-existência da alma, isso se torna ainda mais racional, né? Porque isso é um indício também da pré-existência da alma e da reencarnação, né? Você traz, por você já ter vivido no mundo espiritual, você traz esses conhecimentos, né? Por isso que Kardec fala que, de certo modo, o espiritismo sempre existiu no mundo, porque sempre teve essas ideias, né? Sempre teve mediunidade, sempre teve uma certa noção de reencarnação, embora o espiritismo moderno venha trazer isso de forma científica, tirando a alegoria, enfim. Então, isso é fato, né? É claro que, desde o princípio ali, a alma já tinha essas potencialidades, né? Mas com conhecimento, né? Realmente você traz isso do período quando você estava errante, né? Você traz as intuições, né? Não só as intuições de Deus e da vida futura, mas das escolhas que você fez antes de encarnar, enfim. É isso, o Lauro, tu completou aquilo que depois o próprio Kardec vai chegar nessa conclusão, né? Claro, aqui a gente está tratando só de Deus, mas a gente vai ver que a alma traz a intuição de todos esses princípios que o Espiritismo vai tratar. Ele traz em si a intuição de que ele vai continuar vivendo depois da morte, ele já traz em si a intuição da reencarnação. Então, por quê? Porque o espírito, quando ele está no corpo, esse esquecimento que ele tem das coisas, que a gente vai aprender mais para frente, é um período muito curto da existência do espírito que ele tem esse esquecimento. Por isso que ele não é um esquecimento absoluto. Por isso que ele tem as chamadas intuições ou ideias inatas. É um sentimento íntimo, uma ideia íntima que a pessoa já traz. Justamente porque, veja, o espírito, ele encarna num corpo, a gente fica aí em média, o quê? 80, 90 anos? Não sei quanto é que está a média de vida hoje no planeta, mas vamos pegar 90 anos. É um período muito curto na existência do espírito. Então é um período muito curto de esquecimento. E mais, todas as noites a gente sai do corpo, quando a gente dorme. E a gente lembra dessas coisas. A gente sabe que a gente é espírito. Que a gente vai continuar vivendo, que a gente já teve outras existências, que há uma causa primeira. Então é só num período muito curto, quando a gente está acordado num corpo, numa existência temporária aí dos 80 anos, que a gente tem um pouco de dúvida, e essa dúvida tem um sentido, porque se a gente não tivesse essa dúvida, a gente ficaria pouco tempo no corpo, então tem um sentido de por que o espírito esquece, por que ele tem medo da morte, por que ele tem a dúvida, porque a gente vai ver quando o Kardec for estudar isso, que os espíritos vão dizer, porque se não fosse assim, o espírito ficaria muito pouco no corpo. E a gente precisa estar no corpo para evoluir. Então a matéria é uma coisa bem desagradável. O espírito não gosta de estar na matéria. Então eu preciso ter certas limitações, senão ele não ficaria muito tempo na matéria. Então a gente vem para a matéria, a gente tem certos prazeres que nos fazem ficar aqui, querer ficar aqui, e certos medos de acabar com a nossa vida. A gente tem certos instintos de proteger a vida no corpo, justamente porque senão as pessoas não... A reencarnação seria um processo muito difícil. Aí a gente vai ver que nos mundos superiores, em que o espírito já tem maturidade para isso, não tem esquecimento. Os espíritos superiores, eles encarnam em corpos tão sutis que eles não esquecem do passado como a gente esquece. Mas mesmo no nosso caso, que é extremamente atrasado, a gente carrega essa intuição, carrega a dúvida, mesmo aqueles mais ferrenhos materialistas e ateístas têm a dúvida, que é consequência desse sentimento íntimo. E quando a gente sai do corpo, a gente sabe. A gente sabe, quando a gente sai do corpo, que a gente é espírito.
Basta ver que Kardec vai evocar filósofos materialistas ou ateus na Revista Espírita. E a gente vê que eles rapidamente eles já estão arrependidos das ideias que eles tinham durante a vida. Porque rapidamente, ao sair da perturbação, ele já sabe que ele estava errado, né? Com as ideias que ele pregou aqui no corpo. Então, é justamente consequência disso. Justamente porque a gente traz isso, né? Claro, como é que bem comentou, para muitos filósofos, eles vão dizer o seguinte: o ser humano acredita num Deus porque é consequência da fraqueza dele, do medo, quando ele tinha que enfrentar a selva, os animais, os perigos. Então, ele desenvolveu como uma espécie de uma ajuda psicológica, ele desenvolveu uma crença num ser sobrenatural para poder sobreviver a esses perigos. E para esses teóricos, eles acreditam que, à medida que a civilização for evoluindo e tornando a vida no mundo material sem dor, sem sofrimento, sem doenças, essas crenças vão desaparecer. Então não vai haver mais crença em Deus, não vai haver mais nada. Por isso que a gente vai ver daqui a pouco, a gente ainda não entrou nisso, por que o Espiritismo que vai ser a grande força para nos ajudar a crer em Deus. Porque até agora, essas ideias que a gente colocou aqui, usar a razão, causa e efeito, analisar esse sentimento íntimo que a gente já traz, outros pensadores já fizeram isso. Os espíritos estão retomando, mas a gente vai ver que daqui a pouco eles vão botar um ingrediente a mais na parada. A cereja do bolo. Que esse sim é um problemão para o filósofo materialista, para o cientista materialista. Nós já vamos ver. Claro que se eu ficasse só com isso que a gente está vendo agora no 4, no 5 e no 6, eu ainda poderia ficar na dúvida. Como outros filósofos já fizeram e a dúvida permaneceu. Agora a gente vai ver que quando o Espiritismo traz o elemento do espírito na jogada, e como um elemento científico, não mais filosófico, aí é um problemão para o filósofo e para o cientista materialista. Quando eu provo que há uma inteligência, um fenômeno inteligente, e que independe do cérebro, independe da matéria. Aí é um problemão, que é o que o Espiritismo vai trazer como contribuição. Aí a crença em Deus ganha uma força que eu não posso mais dizer que não há uma causa primeira, que não há um Deus, mas a gente já vai chegar lá. Primeiro, Kardec está pegando, ele pegou razão, causa e efeito, pegou agora o sentimento íntimo, que a gente traz, as intuições, mas ele vai botar mais elementos, né? Por isso que tem mais questões. Claro, a gente vai ver a questão 7, agora a gente já está encerrando, na próxima segunda. E na próxima segunda a gente vai voltar no que a gente já viu. Então é muito importante que as pessoas tenham, primeiro, paciência, que elas não se preocupem, que a gente vai cada vez mais ir avançando e retomar. Ao mesmo tempo que a gente dá um passo para frente, a gente retoma o que a gente viu atrás para ir formando o conhecimento, né? Mas é assim mesmo que a gente se propôs a fazer. O importante é que o pessoal não fuja. Se toda segunda-feira o pessoal voltar, a hora que a gente for avançando nas questões, vai cada vez clareando mais, né? Por isso que cada dia a gente tenta dar uma contribuição e ir acrescentando pontos para ir avançando no estudo, que é assim mesmo, né? Eu já, da minha parte, caso não tenha nenhuma questão depois, eu já agradeço o Eric e o Lauro, agradeço quem participou também, quem está aí nos assistindo. Desejo uma boa noite a todos e até segunda que vem. Se tiver alguma questão, eu volto a falar e eu passo para o Eric. Tá, mas antes do Eric, eu já quero mandar uma pergunta aqui, mas é só mesmo para efeito de compreensão, né? Quando fala lá na questão 5, estou lá na 5. A consequência desse sentimento da existência de Deus. Eles vão dizer que ainda é uma causa do mesmo princípio. O princípio é o mesmo, né? Não há efeito sem causa. Eu posso dizer que essa intuição, então, é um efeito cuja causa é a existência do espírito no mundo espiritual? Ou, né, tendo o espírito como habitat mesmo, o mundo espiritual? Eric. Aí depois, Michel, você pode emendar alguma aí. Mas antes,
agora quem vai me despedir é eu.